como o mundo espiritual nos influencia e como se proteger desse emaranhado do mundo espiritual. É sobre isso que a gente vai falar nessa live hoje. Sejam muito bem-vindos. E a gente vai começar ouvindo a nossa trilha sonora, a nossa música. Sintonia da Luz é uma música que foi escrita por mim, com a ajuda da inteligência artificial. Será que vocês ouvem? Somando técnicas e luz, o resultado é divino. A cura se alcança num caminho cristalino. Sejam bem-vindos! Boa noite! Vamos falar sobre mundo espiritual hoje. A intuição é nossa guia, na conexão encontramos paz. Cada cliente uma missão com os leitores. A cura é eficaz. Desperte a mediunidade, sinta a energia. Com os guias ao seu lado, a terapia se alinha. Somando técnicas e luz, o resultado é divino. A cura se alcança no caminho cristalino. Ouça as vozes do além. Sinta a presença que vem. Com amor e dedicação, a mediunidade é transformação. Bora conversar então. Sejam bem-vindos. Já vi que tem um monte de aluno aí. Fico bem feliz que vocês estejam por aí me ouvindo. Vamos falar então hoje um pouquinho sobre como que o mundo espiritual vai nos influenciar aí no nosso dia a dia. Será que isso é possível? Como que isso acontece? Quais são os meios que esse mundo espiritual, né, esses espíritos têm para nos acessar, né? E antes da gente começar, a gente vai fazer um ancoramento, uma proteção espiritual para todo mundo que entrar aqui na live, se manter dentro de uma egrégora bem protegidos, tá? Então, se você puder, nesse momento, se colocar em silêncio por alguns instantes, vai ser rapidinho, tá? 5 minutinhos menos ainda, né? Uns 2 minutinhos só pra gente fazer o nosso ancoramento aqui, para que estejamos em proteção durante a nossa live, tá? Sempre que a gente fala do mundo espiritual, é importante que a gente tenha essa consciência de que não estamos sós, em nenhum momento. Mas quando a gente fala do mundo espiritual, e especialmente no assunto de hoje, né, quando a gente fala sobre a influência que os espíritos têm sobre nós, a gente precisa assumir, a gente precisa estar bem pé no chão, sabendo que existem forças contrárias, né, forças contrárias para que esse trabalho aconteça. Eu vou contar um pouco da minha história hoje para vocês, vocês vão me conhecer e vocês vão entender sobre isso. Então agora a gente vai fazer um ancoramento aqui, todo mundo junto, tá? Dá uma música aqui pra nós. Então se coloque em uma posição confortável, respire profundamente. Eu agora me conecto com a fonte criadora, de onde tudo vem. E me sintonizo na vibração do amor, da prosperidade e da cura. Eu sou amor. Eu sou prosperidade. Eu sou a cura. Ativando agora a proteção nesse ambiente, no meu campo e no campo de cada pessoa que entrar nessa live. Ativar a esfera de aço espelhada, arcos voltaicos, cúpula de plasma, escudos e espadas de São Miguel Arcanjo, muralha energética com a oração do Pai Nosso em aramaico. Ativar o Merkaba de proteção. Ativar pirâmide superior de proteção na cor azul com o topo lilás em alfa, beta, gama, delta e y
e conectar o topo da pirâmide ao núcleo do Sol central em 1, 2, 3. Ativar pirâmide inferior de proteção na cor rubi em alfa, beta, gama, delta e y e conectar o topo dessa pirâmide ao núcleo da Terra em 1, 2, 3. Ancorando o eu superior, mentores, guias e guardiões, linha dos guardiões tronados e coroados, a linha xamânica, a equipe médica, os mestres ascensos, os arcanjos, anjos e Elohims, os 7 raios cósmicos e o Espírito Santo. Peço que estejam aqui ancorados e acoplados, acompanhando este trabalho de cura, de elevação da consciência, de expansão da mente, de conexão com o nosso eu divino. Que a minha boca seja a mensageira. Que cada um que esteja aqui possa sentir, possa receber os ensinamentos do nosso Pai Maior. Que assim seja. Gratidão. Axé, Arro, Saravá, Namastê. Bora! Vamos trabalhar então? Agora sim, devidamente protegidos e ancorados, a gente pode falar com tranquilidade aqui sobre o mundo espiritual, né? E aí eu quero já falar para vocês que essa live ela não fica salva, tá, gente? Essa live não fica salva. Então, se você tem alguma coisa para fazer, mantenha aí o celular aberto para que você vá ouvindo, né? Para que você vá recebendo o conteúdo também, porque depois não vai dar para assistir. Essas lives dessa semana elas não vão ficar gravadas, tá? A proposta é para que vocês estejam aqui conosco, ao vivo, façam, tirem as suas dúvidas, conversem aqui comigo, fiquem bem à vontade, se sintam em casa, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de influência do mundo espiritual sobre nós é que todo mundo é feito de energia. E aí eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês sobre o nosso campo espiritual, tá? Olha lá, essa imagem aqui dá bem pra gente ver essa parte amarela ao redor dos corpos dessas duas pessoas ali nessa imagem, o campo de energia delas se fundindo, né? Então a gente percebe que é uma pessoa que tá ali aplicando uma terapia energética, né, nessa outra pessoa. E o campo de energia, essa borda amarela, luminosa, é o que a gente... É o que se comunica, é por onde a gente sente a energia das pessoas. Então, muitas vezes a gente chega num ambiente, a gente sente alguma coisa diferente naquele ambiente, né? Se é um templo religioso, uma igreja, um lugar onde se pratica algo religioso, assim, né? Uma conexão espiritual, a gente sente uma energia gostosa. Quando a gente vai em um ambiente que é mais pesado, né, um ambiente, talvez um shopping, um supermercado mesmo, uma loja ou um baile, né, um show, uma festa onde tem muitas pessoas, a gente já sente uma energia diferente. E por que isso, né? Porque esse nosso campo de energia tem a capacidade de captar essas informações, né? Na realidade, a gente capta pela nossa glândula pineal, que eu já vou falar sobre ela, e pelo ectoplasma que a gente produz dentro das nossas células. Mas eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem como que é o nosso campo de energia. Quando eu falo para vocês sobre campo, o nosso campo vibracional, o nosso campo de energia, é sobre isso que eu estou falando. Esse campo luminoso ao nosso redor, que algumas pessoas chamam de aura também, tá? Então, isso é o campo de energia e todo mundo tem. Então, se todo mundo tem um campo de energia, todo mundo sente a influência dos espíritos, a influência do mundo espiritual. A gente não vê, não é algo palpável muitas vezes para quem não vê, né?
Eu vejo algumas vezes, mas para quem não vê, é como se não existisse. Mas isso existe e se a gente se concentrar, a gente consegue sentir, a gente consegue ver, né? É isso que a gente fala sobre o desenvolvimento da mediunidade. Principalmente para terapeutas, eu falo muito aqui, né? Que todo terapeuta que trabalha com alguma técnica energética ou espiritual precisaria desenvolver a mediunidade para saber lidar com essas coisas do mundo espiritual, compreender o que é que acontece, tá? Então, sabendo que todo mundo tem um campo de energia e que nós estamos em contato com essas energias o tempo todo, já começa a ficar mais claro o porquê e como que o mundo espiritual nos influencia. Porque quando um espírito se aproxima de nós, nós podemos sentir ele de diversas formas. Às vezes a gente vai sentir o cheiro, às vezes a gente vai sentir um arrepio no corpo, às vezes a gente vai ter pensamentos. É a forma mais comum, posso dizer assim, né? A forma mais comum é a gente receber os pensamentos desse espírito, coisas que ele tá falando ali, que a gente tá ouvindo dentro da nossa cabeça, como se fosse o nosso pensamento, entende? Então, o mundo espiritual, os espíritos, eles nos influenciam dessa forma. Então, existem espíritos positivados, espíritos de luz, que são os nossos guias e os nossos mentores, mas existem também os espíritos mais negativados, né? E quando eu falo espíritos negativados, eu quero que vocês entendam que não necessariamente eles querem nos causar mal, mas é um espírito que está perdido, que ainda não compreendeu que desencarnou, né? Que ele vai ter que seguir o caminho dele, que às vezes é um familiar que está ali querendo cuidar daqueles que ficaram, ou então é um espírito que está perdido e aí ele vai junto contigo por ressonância. Então vamos pensar assim, que você tem um comportamento que atrai um espírito viciado em doce. E aí você vai no mercado e você gosta muito de comer doce, e aí você vai lá na gôndola, né? Naquele armário, naquela prateleira dos doces, dos chocolates, e você pega um monte, e às vezes é para você pegar uma barra de chocolate, você sai de lá com 7 barras de chocolate. Daí você chega em casa e fala, meu Deus, da onde tudo isso? Por que, né, que eu tive essa necessidade de levar tudo isso para casa? Então, muitas vezes a gente se conecta com esses espíritos, a gente sofre a influência deles. O sofrer aqui não é o sofrer de sofrimento, tá? A gente recebe essa influência deles de uma forma que a gente nem percebe, né? Por isso que é importante a gente entender como que o mundo espiritual funciona, para que a gente consiga evitar essas influências, principalmente quando forem negativas, tá? Para que a gente consiga perceber, opa, isso aqui é uma influência, isso aqui não é meu. E aí a gente começa pelo autodesenvolvimento, a gente começa pelo auto-reconhecimento das nossas emoções, porque se eu sei quais são as minhas emoções, quando aparecer uma emoção diferente, eu vou perceber que aquilo veio de fora, que veio do mundo espiritual, tá? Todo mundo tem glândula pineal, né? Deixa eu colocar outra foto aqui para vocês verem. Essa aqui, ó. A glândula pineal é uma glândula endócrina, então faz parte do nosso sistema endócrino e ela fica bem no centro do cérebro. E ela tem dentro dessa estrutura, eu circulei ali em vermelho para vocês verem. Dentro da glândula pineal existem cristais, que são pedrinhas, que foram estudadas pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico psiquiatra. Ele abriu vários crânios, né? Obviamente depois do óbito, né, dessas pessoas, ele abriu vários crânios, ele retirou a glândula pineal para estudar. E ele constatou que dentro da glândula pineal existem cristais de apatita, e esses cristais, eles se movimentam a depender da energia eletromagnética que é sentida no campo espiritual. Então, vocês viram na foto anterior
que o campo espiritual é aquele campo luminoso, amarelinho, que estava mostrando, representando ali naquela foto. E quando uma consciência, uma outra consciência se aproxima desse corpo, a glândula pineal consegue captar. Por isso que a gente fala que ela é a nossa antena. Então essa glândula pineal consegue captar essas ondas eletromagnéticas que a gente troca o tempo todo com o espaço onde a gente está, com as pessoas que a gente está e também com os espíritos que se aproximam de nós, certo? Dentro, a gente ouve bastante, quero já desmistificar uma coisa aqui com vocês. Tô falando muito rápido, gente. Conversem comigo aqui no chat. Tô falando muito rápido? Tá dando pra entender? Eu sou meio acelerada assim mesmo, tá? Quero desmistificar uma coisa aqui com vocês. Deixa eu tirar essa foto. A gente ouve muito, né? A gente percebe muitas pessoas falando assim, eu tenho aqui um protocolo para descalcificar a glândula pineal. Eu tenho aqui um áudio que vai descalcificar a glândula pineal. E, gente, isso não existe, tá? Escutem o que eu vou falar para vocês. A glândula pineal não calcifica. Dentro do curso de desenvolvimento mediúnico, eu mostro as imagens do estudo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e também mostro a tese dele do doutorado, onde ele escreve exatamente que a glândula pineal possui uma... Peraí, que meu computador começou a tocar aqui. Nada de surpresa, né? As coisas começarem a acontecer aqui agora. Dentro da glândula pineal, então, a gente tem uma microcirculação. Gente. Então, isso significa que dentro dessa glândula pineal existem as concreções calcárias, que são os cristais de apatita, que são as pedrinhas, e isso é anatômico, isso é fisiológico, isso faz parte da glândula pineal, isso não é uma calcificação patológica, né? Não é algo que foi gerado por uma má alimentação, que foi gerado por alguma coisa externa, entende? Esses cristais de apatita, eles existem e é natural, fazem parte dessa glândula pineal. E essa glândula, ela tem uma microcirculação. Isso significa que existem microvasos sanguíneos que irrigam de sangue essa glândula pineal. Portanto, ela não calcifica. Não tem como calcificar igual um dente. Não tem como calcificar da forma que uma pedra no rim calcifica. Não tem como calcificar como um nódulo. Não tem como calcificar a glândula pineal. E olha que lá no estudo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, vocês encontram facinho no Google, tá? É só vocês digitarem o estudo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, glândula pineal, que vocês vão encontrar, vocês vão poder ler. Eu sou da área da saúde, eu sou enfermeira formada, então para mim é fácil entender isso. Talvez para quem não é dessa área fique um pouco mais complicado de entender, mas eu tento explicar de uma forma simples, para que todo mundo entenda que não tem como. O Dr. Sérgio, ele fez questão de pesquisar crânios, glândula pineal de pessoas jovens e de pessoas mais velhas, para fazer esse comparativo, para ver se realmente existia essa possibilidade de calcificação. E ele constatou que não existe, tá? Então aqui, ó, eu já começo a quebrar algumas crenças, trazer lucidez para vocês, porque é esse o meu objetivo maior, né? E aí eu quero contar para vocês como é que eu cheguei até aqui, né? Mas antes quero ver o que vocês estão escrevendo aqui. A
Paula pediu, se tem relação com o famoso ditado, meu santo não bateu com aquela pessoa. Sim, sim. E aí aqui a gente vai falar amanhã, né, sobre como identificar se aquilo que eu tô sentindo é bom ou não. Mas tem uma questão de ressonância vibratória, tá? Às vezes, quando você chega em um ambiente, a vibração daquele ambiente está em uma frequência e você está em outra. Então, você não consegue ficar naquele ambiente porque a frequência está diferente. Da mesma forma com pessoas, tá? Eu vou explicar amanhã isso. Como trabalhar para desenvolver ou desbloquear a mediunidade? É sobre isso que a gente vai falar em todas as lives, tá? É sobre isso. É o DJ? É o DJ que vem nas lives, né? Seja bem-vindo. Sinto que sou médium, mas não consigo desenvolver totalmente esse dom. Parece que tem algo bloqueado. Já começo te explicando que não é um dom, tá? Não é um dom. A mediunidade é inata, é orgânica. Todo mundo tem. Todo mundo é médium. Todo mundo consegue sentir o mundo espiritual. Algumas pessoas um pouco mais, outras pessoas um pouco menos. Mas quando a gente está disposto a desenvolver essa habilidade, todo mundo consegue, tá? Todo mundo consegue. Algumas pessoas são mais ostensivas. Vamos citar alguém aqui, Chico Xavier, ostensivo. Ele via, ouvia, recebia, fazia o desacoplamento do campo áurico dele, recebia 2 espíritos para psicografar, né? Espírito em uma mão, espírito em outra mão para psicografar. Então isso era muito ostensivo. Era uma pessoa totalmente fora da curva. Mas isso não significa que pessoas que não sentem tanto não possam desenvolver isso. Quando a gente ia para a escola, lá na educação infantil, a gente não desenvolveu a escrita, a gente não nasceu sabendo, mas a gente nasceu com a capacidade de escrever, com a capacidade de caminhar, com a capacidade de falar. Todo mundo nasceu com essa capacidade. Algumas pessoas desenvolvem mais, outras desenvolvem menos, tá? Então todo mundo consegue desenvolver e deixar essa mediunidade um pouco mais ostensiva. Lá dentro do curso eu explico assim, ó, que a região do teu cérebro que está mais desenvolvida é aquela que vai primeiro receber essa influência espiritual. Exemplo, se a região do teu cérebro que está mais desenvolvida é o sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções, você vai sentir as emoções das pessoas. Porque quando a pessoa se aproxima de você, a tua glândula pineal capta, movimenta os cristais de apatita e aquela região do cérebro que está mais desenvolvida consegue captar a informação, consegue entender o que está acontecendo. Por isso que algumas pessoas não conseguem, não compreendem isso e aí ficam com uma sobrecarga neurológica. Né? O que é isso? Uma pessoa que sente muito o ambiente, que tem essa mediunidade um pouco mais ostensiva, eu era essa pessoa, né? Eu ia trabalhar no hospital, pensa só, gente, eu ia trabalhar no hospital, um lugar muito denso, muito pesado, com pessoas sofrendo, pessoas chorando, entende? Era um lugar muito pesado, então eu ia trabalhar, eu voltava exausta. Fazia plantão de 12 por 36, então eu trabalhava um dia inteiro 12 horas, ficava 36 horas em casa, depois ia trabalhar de novo. Eu começava a trabalhar tipo 7 horas da manhã, quando eram umas 10 horas da manhã, eu já estava morrendo de dor de cabeça. E não tinha remédio que solucionasse, não tinha exame que mostrasse o porquê daquela dor de cabeça. Era uma sobrecarga neurológica. Que agora vocês já começam a entender que se eu recebo essas informações lá na minha glândula pineal, o meu sistema neurológico recebe essa informação. Então, se eu tenho uma sobrecarga nesse sistema neurológico, a minha cabeça vai doer, o meu corpo vai ficar tenso, eu vou ficar muito cansada no fim do dia. Eu não vou querer conversar com ninguém, talvez eu vou ter enxaqueca de querer ficar quieta no escuro com os olhos fechados, né? Vou ter um cansaço extremo, vai parecer que passou um caminhão em cima de mim no fim do dia, tá? Algumas pessoas chamam isso de médium esponja, e é mesmo, né?
Porque acaba percebendo um pouco de todo mundo, tá? Então vocês já começam a entender como que o mundo espiritual nos influencia. Vocês estão entendendo? Tô falando um pouquinho de cada coisa aqui, que é bastante coisa, né? Mas vocês estão entendendo? Comentem aqui pra mim saber. Dúvidas, gente? Existem outras formas de influência, tá? Existem outras formas de influência que nós sofremos no mundo espiritual. Então, a gente tem a obsessão, né? Que a gente já falou. A gente recebe um espírito próximo de nós e a gente percebe no nosso mental, no nosso emocional. Algumas pessoas sentem uma palpitação no peito, sabe? Parece que tá ansioso. Nossa, eu tava bem até agora. Daqui a pouco dá uma ansiedade, tipo, do nada, assim. Do nada. Uma ansiedade, um coração acelerado. O coração acelerado, a gente não pode, na mediunidade, a gente não pode generalizar nada, tá, gente? Nada mesmo. Mas tem uma coisa que nas meditações acontece, que é o coração acelerar, o corpo aquecer, o corpo ficar quente, 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 ou então o corpo ficar bem gelado. Isso demonstra a presença de espírito perto de nós, né? E aí, se é bom ou se é ruim, aí a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Como que eu identifico se isso é bom ou se é ruim, tá? Então, a obsessão espiritual, a presença de um espírito perto de nós, é uma forma de influência que a gente sofre do mundo espiritual, tá? Certo. E quem acorda já assim e passa o dia inteiro assim, como você falou, cansado, sem ânimo. Você pode estar sofrendo, Adri, não posso te afirmar isso, tá? Mas pode ser que você esteja sofrendo ataques espirituais à noite, tá? Então, quando a gente dorme, o nosso espírito desacopla do nosso corpo, fica ligado ainda por um cordão de prata, tá? A gente fica ligado ainda, então o nosso espírito não se perde no astral. Algumas pessoas fazem essa projeção astral de forma consciente e conseguem lembrar quando acordam. Outras pessoas não conseguem lembrar, outras pessoas ainda ficam confusas. É uma confusão entre projeção e parece que é um sonho, sabe? Mas parecia que era um sonho tão real, sabe? Aquela sensação assim, parece que é um sonho tão real. Então, algumas pessoas têm isso. Quando a gente dorme, o nosso espírito desacopla e vai dar um rolê no astral, né? E a depender de como está a nossa frequência na carne, no corpo físico, a nossa frequência vibratória, é para esse lugar que a gente vai ser levado, que a gente vai ser puxado, não é nem levado, né? Porque a gente não é sempre que a gente é levado, que eu digo assim, pelos mentores, né? Mas você vai ser puxado pela tua frequência. Então, se você tá numa frequência, vamos dar um exemplo bem comum aqui, ó, que eu sei que isso acontece com vocês. Quem gosta de tomar uma cervejinha aí e dormir de noite? Toma uma cervejinha de noite, sabadão, sai pra jantar, toma uma cervejinha, chega em casa e vai dormir. Pra onde você acha que o teu perispírito, o teu corpo astral vai enquanto você vai estar dormindo? O vale do sexo, vai pro vale dos viciados, não vai para uma colônia espiritual. Porque quando a gente ingere uma substância que contamina o nosso corpo físico, não contamina só o físico. Influencia nos nossos corpos astrais também, nos nossos corpos sutis também. Então, esse é um exemplo da bebida, mas vamos pensar assim, que você teve um dia de trabalho, filha da puta, assim, sabe? Foi um dia que você talvez teve um problemão no trabalho, brigou com um colega, alguma coisa aconteceu no trânsito, e você tá pé da vida, assim, sabe? Pra onde tu acha que o teu perispírito vai, né? O teu corpo astral vai, não perispírito. Teu corpo astral vai quando você dormir. E aí a gente volta
para o corpo físico, esse corpo astral volta, acopla no corpo físico com uma impressão daquilo que aconteceu durante o nosso sono. Então a gente acorda cansada, algumas pessoas acordam com dores no corpo, com roxo no corpo, com dor de cabeça, a mente não consegue concentrar, ou então aquele dia que você passa o dia inteiro lembrando de um sonho que você teve à noite, que foi um pesadelo, não foi nem um sonho, sabe? Então, pode ser isso, tá? Mas a gente tem que ver outras coisas, como que tá a tua alimentação, como que tá a ingesta de estimulantes próximo do horário de dormir, né? Como é que tá a tua ingestão de água, como é que tá o teu cortisol, tudo isso a gente fala lá dentro do curso. Quando a gente fala de mediunidade, gente, a gente tem que ter muito pé no chão, assim, sabe? Porque senão a gente acha que tudo é espiritual e não é. Às vezes é coisa que a gente precisa corrigir na nossa saúde física, tá? A Thaís pede se isso também vale para alimentos industrializados que fazem mal para o nosso corpo físico. Sim, Thaís. Pensa assim, ó, que o nosso... Olha, essa pergunta é sensacional, Thaís. Porque tu pensa que o nosso corpo físico é o templo para o nosso espírito. Então, se eu não cuido do meu corpo físico, eu cometo um suicídio passivo. E isso não é positivo para minha alma, para o meu espírito. Se eu tenho uma compulsão por doce, uma compulsão por lanche, se eu não faço atividade física, se eu não bebo água suficiente para o meu corpo, se eu tenho vícios, eu não preciso nem falar, eu tô negligenciando o corpo, que é o veículo para o meu espírito aqui nessa encarnação. Então isso é um suicídio passivo. Entende? E assim, gente, eu falo isso pra vocês e eu precisei sentir na pele. Eu vou contar uma história pra vocês aqui. Eu precisei sentir na pele várias vezes, assim, até eu entender que eu precisava cuidar do meu corpo físico. Teve um dia que eu tava fazendo atendimento, assim, ó, num ritmo insano, sabe? Era muito atendimento durante o dia. E atendimento com carga mesmo, atendimento pesado, com desobsessão, com quebra de demanda, com quebra de maldição familiar, obsessão de ET negativado, enfim, coisa pesada. E eu lembro que teve um dia que eu acabei o atendimento, era umas 4:30 da tarde, e eu ia buscar o meu filho na escola, né? E eu saí daqui da sala e eu me senti tonta, assim. Fiquei tonta quando eu levantei, aí eu pensei, eu devo estar com fome, né? Aí eu fui lá na floresta, atrás da minha casa a gente tem uma reserva de mata, né? Uma reserva de mata que não pode ser derrubado árvore, nada, né? Então, é uma floresta. E aí eu fui lá no meio da floresta, sentei lá, e aí eu comecei a perguntar pro Regis, né? Que é o meu mentor. Perguntar... Será que eu fiquei com alguma carga do cliente, né? Será que eu preciso fazer alguma coisa? O que você me indica? Um banho de ervas, uma defumação? Será que eu preciso de um atendimento de algum colega? E comecei a conversar com ele. Ele não me respondia, né? E aí eu senti muita vontade de vomitar, assim, sabe? Um mal-estar muito ruim mesmo. E aí ele só me falou assim: o teu corpo é o instrumento. Só isso que ele me falou. O teu corpo é o instrumento. Cara, quando eu escutei aquilo, eu caí num choro. E era um choro com vômito e era uma loucuragem. E aí eu entendi que eu precisava colocar limites na quantidade de atendimentos que eu fazia no dia, que eu precisava ter um tempo para mim fazer minha atividade física, que eu precisava tomar mais água, que eu precisava me alimentar melhor, sabe? Porque se o meu corpo é o instrumento, imagina o médico fazer uma cirurgia com um bisturi que não tá afiado. Não tem como. Não tem como. Então, se eu sou um instrumento,
eu preciso estar afiada, eu preciso estar bem, eu preciso estar inteira. Então, sim, quando a gente quer trabalhar com a espiritualidade, quando a gente vai desenvolver a nossa mediunidade, para que a gente seja um bom canal, a gente precisa cuidar da nossa saúde física, tá? Então, a gente precisa, sim, olhar para as coisas que a gente se alimenta. Exatamente. Assim, falam dos extremos, né, Thaís? Thaís, né? Falam dos extremos da bebida alcoólica, mas não fala da alimentação, dos hábitos, exatamente. Exatamente. O nosso sono, né, influencia muito. Em relação ao sono, né? A gente tem uma vida corrida, a gente não faz um ciclo de sono regular, de dormir até 10 horas da noite, 10 e meia no máximo, acordar antes das 8 da manhã, para que o nosso corpo entenda que amanheceu, para que libere o cortisol no horário certo, para que a gente tenha um ciclo de sono bom, né? Muitas pessoas trabalham à noite, eu mesma já trabalhei à noite quando trabalhava no hospital, era terrível, porque aí no outro dia você estava péssima, né? E aí você nunca sabia se aquilo lá, eu no meu caso, né, eu nunca sabia se aquilo lá era cansaço, era influência espiritual por causa da mediunidade, ou se era o que era, né? Então é muito importante a gente olhar para o nosso corpo físico, é uma coisa assim que é fundamental para quem quer trabalhar com a mediunidade, certo? Então a obsessão espiritual é uma das formas que o mundo espiritual nos influencia. A gente tem também influência espiritual através de magias. E aí, quando a gente fala de magia, a gente logo pensa, né? Uma magia assim, um monte de vela vermelha, uma cabeça de bode, um galo. Né? A gente já imagina uma magia assim, uma magia negra, né? Uma magia negativa. A gente não usa mais o termo negra, né? Porque é racista esse termo. Então a gente pensa dessa forma. Mas a gente precisa saber que magia é feita com a mente. Magia é feita através da nossa mente. Então, um pensamento negativo que uma pessoa tem sobre você é um tipo de magia. Uma praga, um praguejamento. Ai, tomara que morra. Ai, porque tu vai se ferrar, tomara que não sei o que. Sabe essas coisas assim, esses praguejamentos? Essa fala com emoção negativa, esse pensamento negativo é magia. E isso influencia o nosso campo espiritual também. Isso também traz influência. Isso também é uma influência do mundo espiritual. Quando uma pessoa tem inveja, ela envia um pensamento negativo. E esse pensamento, ele se materializa no campo espiritual como um elemental. Então ele se materializa com uma forma de um elemento. E esse elemento chega no teu campo e ele acopla em algum lugar, geralmente no plexo solar ou nas costas. Né? O plexo solar é aqui nessa região do estômago ou nas costas. E aí a pessoa começa a sentir, né, uma dor nas costas, ela começa a sentir um enjoo, uma dificuldade em digerir as coisas, uma irritabilidade. Muitas vezes ela percebe que os projetos não vão para frente, que o dinheiro não flui mais. Então, quando a gente fala de magia, não é a magia só lá com as velas. Claro que existe, né? A magia das velas, enfim, né? Aquele ritual magístico que algumas pessoas se submetem e fazem. Mas a gente precisa estar muito atento à magia mental, a esse pensamento negativo que as pessoas têm sobre nós, tá? Votos, acordos, contratos, também é uma forma de influência do mundo espiritual. Então imagina que você fez um voto de casamento, um voto de fidelidade. Você casou com alguém, mas depois de um tempo esse casamento não deu mais certo e vocês resolveram se separar. Mas esse voto, esse compromisso firmado, ele ainda existe, energeticamente falando. Então isso pode influenciar. E olha, gente, que eu já peguei muita pessoa assim, viu? Muita gente assim, que depois da separação a vida não ia pra frente. A vida não ia pra frente, eu não sei o que tá acontecendo, depois que me separei as coisas começaram a dar errado. Aí vai ver, aquele voto de fidelidade que ainda tá ali. Muitas vezes essa pessoa não consegue
outro relacionamento, ela não consegue mudar de cidade, ela não consegue um outro emprego, porque tem um voto ali. Mas esse voto, eu tô dando um exemplo aqui de fidelidade, né? Um voto de matrimônio, de casamento, por exemplo, mas pode ser de outras coisas, um voto de pobreza, onde numa vida passada você teve muito dinheiro, mas acabou perdendo a família, por exemplo, e aí você verbalizou lá naquela vida passada que você nunca mais queria ter dinheiro, que o dinheiro era uma praga, que o dinheiro não trazia felicidade. Esse voto, esse compromisso, essa fala, ela ficou registrada no teu campo de energia, isso influencia a tua vida hoje. Então existem várias formas, um voto de pobreza, um voto de castidade. Eu mesma tinha um voto de castidade no meu campo. O voto de castidade, um voto de castidade religioso, né? Eu fui, né, numa vida anterior, uma freira. E por eu ter esse voto de fidelidade a Deus, né, à igreja, eu não tinha um relacionamento saudável, eu não tinha uma vida sexual saudável, o dinheiro não ficava comigo, porque naquela vida anterior eu tinha aberto mão, né? Abrido, né? Enfim, tinha renunciado ao dinheiro, tinha renunciado ao casamento e acreditava que o sexo era uma coisa ruim, que era uma coisa feia, que era coisa do diabo. Entende? Então isso tudo influencia também, são coisas espirituais e energéticas que influenciam a nossa vida hoje. E tem uma outra coisa que influencia também, né? Um outro tipo de influência do mundo espiritual sobre nós, que são os aparelhos extrafísicos, né? Os aparelhos, os chips, os implantes que são colocados no nosso corpo etérico. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Aqui. Essa imagem, ela é bem comum, né? Algumas pessoas utilizam ela na internet para mostrar como que é um implante extrafísico. Então vocês conseguem ver que esse implante ele foi colocado na coluna, aqui na região da cervical, né? Ali do pescoço. E esse implante ele não está no corpo físico, tá, gente? Não está no corpo físico, mas influencia o corpo físico. Esse implante é colocado no corpo etérico. Então a gente tem 7 corpos ao total, né? Então a gente tem o corpo físico, corpo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, átmico e búdico. E esses implantes, eles são colocados no segundo corpo astral, no segundo corpo sutil, no corpo etérico. Esse corpo etérico, ele tem um formato idêntico ao corpo físico, idêntico. É o que mais fica pertinho aqui, ó, do corpo físico. É o que a gente consegue sentir o arrepio. Quando a gente está arrepiado, é o corpo etérico que a gente está sentindo. É no corpo etérico que a gente está sentindo. E esses implantes, esses chips, que podem ser de várias formas, são colocados no corpo etérico, tá? Mas eles influenciam o nosso corpo físico. Então, às vezes, doenças físicas são ocasionadas por um implante. Às vezes, um problema emocional é causado por um implante extrafísico. É colocado por seres negativados que querem controlar a humanidade, tá? Então, a gente precisa saber disso, a gente precisa ter essa consciência. Eu não tô falando essas coisas para assustar ninguém, tá? É clareza, é entendimento, é a gente saber o que está acontecendo. Quando a gente entende, quando a gente tem conhecimento, a gente fica liberto, né? Eu gosto sempre de falar que conhecimento liberta, e liberta mesmo. Porque quando eu sei o que está acontecendo, eu sei como resolver. Eu sei para quem pedir ajuda, né? Então, eu já vi pessoas com capacete extrafísico. Era um capacete mesmo, aqui, ó, colocado assim, ó, em cima da cabeça da pessoa, e isso causa uma desconexão enorme com a espiritualidade da pessoa, né? Essa pessoa, ela não consegue se conectar com os seus mentores, os seus guias, porque o chakra coronário fica impedido, né? Ele fica tapado. Ela não tem lucidez, porque o chakra frontal está também coberto por esse capacete,
né? Um capacetão assim. Ela não tem lucidez, ela tem uma vida ilusória, assim, ela cria ilusões na cabeça dela, tá? Eu já vi pessoas com implante nas mamas, o que estava ocasionando nódulos no seio. Eu já vi pessoas com implante no chakra básico e esse é terrível, porque desconecta a pessoa da terra. E aí essa pessoa ela não consegue prosperar, não tem dinheiro. Essa pessoa ela não consegue, ela tem uma sensação de morte o tempo todo. Ela tem a sensação que algo ruim vai acontecer com ela o tempo todo. Já vi implante na chama trina, né, que é a nossa matriz divina, a nossa centelha divina, o nosso fogo de Deus dentro de nós. E isso também faz com que a pessoa não consiga entender qual que é a missão de vida dela. A nossa chama trina é o que contém, é onde contém essa informação, tá? Então, os implantes extrafísicos, os aparelhos, os chips, os implantes, eles são colocados no corpo etérico que influenciam o nosso corpo físico, influencia toda a troca de energia no nosso corpo físico, tá? Sobre a obesidade, existe implante? Pode existir, não é regra, né, Paula? Não é regra, pode existir. Pode existir implante, pode existir uma obsessão, pode existir um voto, pode existir um trauma de vida passada. Já atendi uma pessoa com um trauma de uma vida anterior, onde ela passava fome, e aí ela tinha a sensação de que ela tinha que comer porque ia faltar, sabe? E aí com isso ela ganhava peso. Então não tem uma regra para as coisas. Dentro da espiritualidade não existe uma regra, a gente tem que olhar de forma individual para cada pessoa, tá? Então, gente, são essas as formas principais, né, de influência do mundo espiritual no nosso campo espiritual. Minha mãe está de capacete. É mesmo, Silvano? Tu viu isso? Paula, o que pode ser feito na obesidade? Precisa fazer um atendimento para ver o que tem, né? Às vezes vai precisar de cirurgia espiritual, às vezes só um afastamento de um obsessor, se for obsessão, né? Isso, no atendimento a gente consegue ver, tá, Paula? No atendimento a gente consegue ver. E se você quiser desenvolver a sua mediunidade para você, identificar em você, perfeito, melhor ainda. A automestria, que a gente chama, né? Quando você se torna mestre de si mesmo. E aí você não depende mais de nenhum terapeuta. Esse é o objetivo principal de eu ensinar mediunidade, gente. De eu ensinar Reiki e cura natural. Porque quando você se torna mestre de si, você não precisa mais depender de um terapeuta. Você, claro, né? Eventualmente para te auxiliar numa limpeza, assim, tudo bem. Mas quando você se torna mestre de si mesmo, quando você tem essa automestria, você consegue entender por que você está vivendo tal coisa e você consegue se resolver, né? Como que eu sei que tenho mediunidade? Falei no início da live que todo mundo é médium, porque a mediunidade ela é inata ao corpo físico, biológico. A gente capta as informações do mundo espiritual através da nossa glândula pineal e pelo nosso ectoplasma. O ectoplasma é produzido dentro das nossas células. O ectoplasma é uma energia calórica produzida dentro das nossas células que extravasa para fora em forma de gás, né? E a gente não consegue ver o gás. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é o gás do botijão de gás. A gente não enxerga, mas a gente sabe que está lá. O ectoplasma é a mesma coisa, né? Apesar de que existem algumas técnicas, uma que se chama ectoplasmia, onde se provoca a liberação desse ectoplasma e é possível ver na câmera, né? Na foto. Então, já foi feito alguns estudos, se vocês quiserem dar uma procuradinha no Google, que vocês encontram também as fotos desse ectoplasma saindo pelos orifícios. Então, sai pelas orelhas, pelo nariz, pela boca, pelo ânus, pela vagina, né? Tem tudo de ruim, só tem pensamento de morte, tudo que você fala.
Ai, Lu, gratidão pelo teu depoimento. Eu estou fazendo curso com a Lilian e bem isso mesmo, estou me conhecendo melhor. Gratidão. Ana, venha fazer o curso. Olha só, gente, antes de terminar aqui, eu quero falar para vocês, tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês sobre a proteção espiritual, né? Porque a aula de hoje é como o mundo espiritual nos influencia, a gente já falou, e como se proteger. Então, eu já vou falar para vocês como que a gente vai se proteger. Mas antes de terminar aqui, já que as meninas falaram aqui do curso, né, também, eu quero falar para vocês que na semana que vem a gente vai abrir as inscrições para o curso. No dia 17, no próximo domingo, eu tô de aniversário, eu faço 30 anos, tô muito feliz porque eu adoro fazer aniversário, eu sempre vejo como uma nova oportunidade que a gente tem de estar aqui semeando coisas boas e nesse mês em especial, pelo evento, né, pelo momento de estar fazendo 30 anos, eu pensei em abrir as inscrições para os 2 cursos de desenvolvimento de mediunidade. Então prestem atenção, são 2 cursos, tá? Um curso de desenvolvimento de mediunidade para terapeutas que trabalham com alguma técnica energética ou espiritual, radiestesia, reiki, mesa radiônica, multidimensional, apometria, constelação familiar, tarô, qualquer técnica que trabalha com técnicas energéticas ou espirituais, tá? Esse é um curso. E o outro curso é desenvolvimento de mediunidade e cura natural para todas as pessoas que afinizam com esse assunto, que querem conhecer o mundo espiritual, que talvez desejam se tornar terapeutas um dia, né? Porque com esse curso de cura natural, você vai sair habilitado para ser um terapeuta também. Eu ensino você como se tornar um terapeuta. Você já sai com uma técnica de cura natural, que é o Reiki, né? Então são 2 cursos, então fiquem atentos que tem oportunidade para todo mundo aqui e como é meu aniversário, a condição vai ser muito especial também, tá? Vai ser muito especial também. Mas a gente vai abrir as inscrições na semana que vem, no dia 18, e aí eu aviso vocês no grupo, para quem tá no grupo, e também vou avisar aqui durante as lives, tá? Sim, Lu, esse você pode fazer sim, com certeza. Lu, você já pode fazer o Mediunidade para terapeutas, né? Você já pode fazer esse, Lu. Porque a Lu já tá fazendo o curso de Reiki. Isso aí, Suzy, maravilhosa, tem que aperfeiçoar. Isso mesmo, Suzy, você é maravilhosa. Adri, gratidão, faça um curso, é maravilhoso. Foi a melhor decisão que tomei na minha vida, foi transformadora. Gratidão, Adri. Obrigada, meninas, que bom que vocês estão aí. Silvano, tu tem que fazer. Eu conversei com o Silvano lá no WhatsApp e tu tem que fazer mesmo. Esse da cura, exatamente. Gratidão, Elaine. Então vamos lá, gente. Eu quero falar para vocês agora, para a gente finalizar essa aula de hoje, sobre como se proteger, né? Então a gente tem aqui, eu tenho um protocolo, um passo a passo da proteção espiritual. E eu vou passar esse passo a passo para vocês lá dentro do grupo. Para quem está no grupo do WhatsApp, vai receber esse material lá dentro do grupo. É um PDF com o passo a passo gratuito para vocês dentro do grupo, tá? Então, é importante que vocês saibam que, além de fazer o passo a passo que eu vou mandar, você precisa estar muito consciente de que o nosso pensamento, ele atrai coisas. Então, quando eu vou fazer o ancoramento, quando eu vou construir a minha proteção espiritual com a tecnologia espiritual, que vai estar escrito lá no PDF para vocês, eu vou falar assim, ativando agora uma esfera de aço. E aí você imagina que uma esfera, uma bola bem grande de aço espelhada, está sendo criada ao teu redor. Imagina, gente. Imagina que você está dentro de uma esfera de aço. O que entra ali? Não entra nada. Não entra nada. Não tem espírito negativo, não tem ataque espiritual que entre ali. E mais, você coloca arcos voltaicos. Arcos voltaicos é assim, ó. Sabe a voltagem da luz elétrica?
Então imagina que tem vários arcos voltaicos girando ao redor dessa esfera de aço. Arcos voltaicos, cúpula de plasma, uma cúpula de plasma ao redor disso tudo. Esfera de aço, arcos voltaicos, cúpula de plasma, escudos e espadas de São Miguel Arcanjo. Gente, São Miguel Arcanjo é o nosso arcanjo que protege contra os ataques espirituais. Então imagina que tem vários escudos e espadas ao teu redor. Não vai ter mal que vai chegar até você. Né? A gente cria uma muralha energética com a oração do Pai Nosso em aramaico. Por que a oração do Pai Nosso em aramaico? A oração do Pai Nosso em aramaico, a oração do Pai Nosso, né? Ela trabalha os nossos 7 chakras. É um mantra. Jesus, quando esteve em terra, Jesus Cristo, Sananda, né? Quando esteve em terra, ele ensinou a oração do Pai Nosso para que nós usássemos como um mantra que equilibra, alinha os nossos chakras. Cada parte da oração do Pai Nosso trabalha um chakra. E quando a gente ativa uma muralha energética com a oração do Pai Nosso em aramaico, a gente traz o poder da fala, da língua que Jesus falou enquanto estava encarnado no planeta Terra. É muito poderoso, gente, é muito poderoso. Então imagina que quando você cria esse campo, quando você fala, quando você lê esse passo a passo, até você decorar, você está criando uma redoma de proteção muito poderosa ao teu redor. E aí você chama, você ancora. O que é ancorar? O que é uma âncora, né? A âncora é aquele objeto de ferro, né, que segura o barco para que o barco não se perca no mar. Ele fica preso ali na beira do mar, né? Na beira do rio, enfim. Isso é uma âncora. Então, ancorar os nossos mentores é chamar eles aqui, ó. É trazer a energia deles aqui, perto de nós. E aí a gente vai chamar um monte, né? Além da gente criar esse campo de proteção, a gente vai ancorar os nossos guias, mentores, guardiões, linha xamânica, equipe médica, os mestres ascensos, e todos aqueles que você quiser falar, você vai falar. Tem um santo específico que você acredita, pode chamar que ele vai vir. Isso é criar um campo de proteção, porque quando a gente cria esse campo de proteção, a gente fica menos vulnerável a sentir essas influências espirituais. Entenderam? Deu para entender como que funciona o ancoramento e a proteção espiritual? É maravilhoso mesmo, né, Adri? É muito poderoso. A gente sente instantaneamente a diferença. É muito poderoso. Vocês entenderam? Eu quero saber se vocês entenderam, porque tem uma coisa que derruba essa proteção. Eu quero explicar para vocês. Tem uma coisa que derruba essa proteção e qualquer outra proteção. O que derruba a proteção espiritual é os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Não adianta eu fazer o ancoramento e a proteção e quando eu sair de casa para ir trabalhar, vamos imaginar que eu vou fazer o ancoramento e a proteção antes de sair de casa. Aí eu saí para trabalhar, tô no trânsito, alguém me fecha e eu abro o vidro e eu praguejo a pessoa. Desfez a proteção. Caiu as barreiras de proteção. Ou então, fiz a proteção energética, chutei o cachorro, xinguei alguém, comecei a murmurar, a pensar coisas negativas. Isso derruba as barreiras de proteção, gente. Os nossos mentores ficam perto de nós pela nossa vibração. Quanto mais alto a gente estiver vibrando, mais a gente está próximo deles. Mais a gente sente eles. Mas tem coisa que eles não conseguem nos proteger, porque a gente vacila mesmo. Então é importante a gente trazer essa consciência, assim, sabe? Que não adianta você fazer a proteção espiritual se você não fizer a tua parte, né? Se você for um boca aberta que fica xingando as pessoas. Entende? Então é isso.
É muito simples, é muito poderoso, mas é preciso fazer e fazer com consciência, tá? É preciso fazer e fazer com consciência. Que vocês estão protegidos, que funciona a proteção energética espiritual, o campo de proteção funciona, mas que essa barreira de proteção vai cair se você tiver uma má conduta, se você tiver um mau pensamento. E você pode repetir ela quantas vezes você quiser no seu dia. Ai, entrei num ambiente e não me senti muito bem. Faz o ancoramento de proteção de novo. Não tem, você pode usar sem moderação, né? Não tem uma quantidade de vezes que você pode usar por dia, você pode fazer sempre. E a minha indicação é que você faça de manhã, quando você acordar, para que você tenha proteção para encarar o dia, né? Que você esteja ancorado ali com os teus mentores para você enfrentar o teu dia, e que você faça antes de dormir, por aquela questão que a gente comentou antes, né? Que quando a gente vai dormir, o nosso corpo astral vai dar um rolê no astral e às vezes ele pode ir para alguns lugares não muito positivos, tá? Meninas que não conseguiram ver sobre a proteção, lá no nosso grupo eu vou mandar o PDF, tá? Vou mandar o PDF com o passo a passo para vocês fazerem, para vocês aprenderem a fazer. E eu vou abrir o grupo amanhã para vocês mandarem as dúvidas, tá? Então eu vou abrir amanhã o grupo, eu vou definir bem certinho em que horário que eu vou ter um tempinho para responder vocês lá, porque não é a equipe que responde, tá? Lá no grupo quem responde as dúvidas vai ser eu, não vai ser a equipe. Eu faço questão de responder as dúvidas lá no grupo. Eu gosto mesmo assim de ouvir. Quem me manda mensagem no WhatsApp sabe que eu gosto de acolher mesmo, assim. Eu sei que dúvidas sempre são importantes. Se a pessoa tá com dúvida, é porque ela tá com dúvida, né? Ela precisa saber. E aí o meu papel é orientar mesmo, tá? Então a gente vai abrir o grupo lá amanhã para vocês e vocês vão poder mandar as dúvidas. E aí eu vou respondendo, tá? Eu vou definir bem certinho que horário, converso com vocês lá, vou deixar um tempo aberto e depois a gente fecha, tá bom? Para vocês que não estão no grupo, para quem não está no grupo, o link está lá na minha bio, tá? Pode clicar aqui em cima no meu nome e você vai ver que tem o link ali para você entrar no grupo. E esse grupo não é só para as pessoas que vai fazer o curso, mas eu vou abrir as inscrições primeiro lá dentro do curso, porque eu já adianto para vocês que o curso tem vagas limitadas, tá? Eu não ia falar hoje sobre isso, mas já que tocamos no assunto, eu vou falar. O curso, os dois cursos, tanto o curso de mediunidade para terapeuta, quanto o curso de desenvolvimento de mediunidade e cura natural, eles têm vagas limitadas. Porque eu faço o acompanhamento de perto de todos os alunos. Eu tenho muita responsabilidade com o desenvolvimento da mediunidade. Eu não vou lotar uma turma só para dizer que tem um monte de gente. Não, porque aí eu não vou dar conta de cuidar de todo mundo. Eu faço tratamento espiritual com todos os alunos que entram no curso. Então eu tenho um limite que eu consigo olhar, né? Porque afinal de contas eu não faço só o curso, eu tenho outras atividades, eu atendo, eu faço atividades presenciais, né? Então eu tenho outras coisas para fazer, eu não cuido só da turma. Então esse curso não é presencial, esse curso é online, tá? Com aulas gravadas e aulas ao vivo. Eu vou falar na semana que vem bem certinho, tá? Mas para quem quiser receber a proteção espiritual, o PDF da proteção espiritual, já entra lá no grupo, tá bom? E aí vocês já estão sabendo que quem quer fazer o curso já fica atento, porque as vagas são limitadas. Eu vou falar bem certinho para vocês na semana que vem. E é isso, minha gente. Que bom que vocês estiveram aqui comigo nessa noite. Fico bem feliz. Amanhã a gente tem aula novamente, né? A gente tem a segunda aula. A gente vai falar como identificar se aquilo que eu estou sentindo é positivo ou é negativo. Ai, senti um arrepio aqui. Será que isso é bom ou isso é ruim? Senti um cheiro aqui. Será que isso é bom ou isso é ruim? Né? Então eu vou explicar amanhã para vocês como que a gente identifica isso. Combinado? É isso, então.
Muito boa noite, fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Beijo, beijo, até mais!